sou muito grato à PUC por o Instituto ECOA ter desenvolvido isso para a gente, porque a gente consegue ter essas informações agora, de uma forma mais fácil, de uma forma mais clara. E reforçar também o convite, né? Porque acho que esses números aí não agradam ninguém. Quando a gente olha por 18 projetos feitos com a FINEP, muitos deles eles provocam que sejam submissões em parceria com a universidade. E como eu falei no início, às vezes essa conexão com a universidade não é nada trivial. Você vai num professor excelente, mas não tem o menor interesse de tocar um projeto, porque ele está no dia a dia dele ali, natural. Você vai tentar conectar com outra ponta e você olha e fala, não dá, a academia não quer, não generalizem. Então, entendam no ECOA uma porta de entrada para que a gente faça as conexões acontecerem. Para citar alguns rápidos exemplos, o editais FINEP está num momento muito interessante, vários olhando como diferencial uma execução conjunta com alguma universidade, para dar mais profundidade, para dar solidez. Então é um caminho aí muito interessante. Procurem, observem o que está aberto, quais são as oportunidades, o que dá fit e fiquem à vontade para nos conectar e a gente buscar construir essas pautas conjuntas. Para dar mais alguns exemplos, a gente aqui é centro de competência Embrapi. A Embrapi tem fomentado cada vez mais que essa inovação na indústria e tecnologia da informação é uma indústria, ela aconteça em parceria com as pequenas empresas também. Então, a gente opera aqui uma linha específica para fomentar projetos de inovação, para a construção de novos produtos, para que a gente desenvolva tecnologias novas em parceria das empresas com a universidade. Já falei de Lei do Bem, dando mais um exemplo aqui, uma articulação com a Prefeitura, com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que a gente tem um editais de prova de conceito de tecnologia de IA nas indústrias, com fomento de R$80 mil para a execução de prova de conceito. Fizemos uma primeira chamada a mais de 120 empresas cariocas, submetendo para ter acesso a esse tipo de incentivo. Oportunidades não faltam. Infelizmente, às vezes, aquela correria do dia a dia, um incêndio a cada dia, tendo que entregar projeto e para de funcionar alguma coisa, a gente esquece de olhar mais para frente, né? E eu acho que essa é a provocação que a universidade precisa fazer, né? Investir em educação, investir em desenvolvimento tecnológico, investir em pesquisa aplicada para fazer diferença. Isso vão ser diferenciais importantes para nossas empresas do Rio de Janeiro, para que elas possam se destacar, para que elas possam cada vez ser mais procuradas e crescerem juntos com a academia, junto com o nosso Estado, e sem dúvida nenhuma com essa provocação e articulação da ITI. Né? E uma coisa que eu acho que vale a provocação que o Rafa está fazendo é o seguinte, gente, a gente tem que botar empresa pequena participando disso. Isso não são editais para empresas grandes, empresas médias. É para empresa pequena participar também. É possível. Não é algo assim, isso não é para mim. Ao contrário, às vezes você está dentro de um assunto, dentro de uma temática que tem tudo a ver com um edital desse e você tem aí um recurso que está deixando passar. Então, procura a gente, procura a PUC, enfim, vamos fazer isso daí acontecer. Eu acho que é muito, 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 muito importante. E aí a mágica que a gente tem que fazer é fazer aquela barrinha ali da microempresa, tá? Ela acontecer. E eu não quero dizer que a microempresa, o futuro e o sucesso dela é se tornar grande. Às vezes mas às vezes não é. Às vezes a microempresa é uma empresa super bem sucedida, super feliz, tem seus 3, 4 carinhas, mas que trabalha bem, que fatura bem, que todo mundo... E tá tudo bem. Cada um tem o seu norte. Né? Mas o que a gente tem que fazer é o seguinte, tem tanto recurso aí dando sopa que a gente tem que aproveitar. Só não pode deixar isso... isso não é para mim, não vou ver isso agora. Não, é sim, gente. Podem ter certeza. E aí quando a gente fala aí de Estado, não estou falando só aqui Rio, Niterói, Baixão, não. Estado. Toda empresa lá de Três Rios, tem que falar com a turma lá de Três Rios, tem que participar, pode participar, não é tão enrolado assim participar, entendeu? Depois você pega o jeito, e tem um bom parceiro ali, a PUC pode ser um bom parceiro, tem Rio, enfim, o Soft, não importa quem, é um caminho, isso daí é muito bacana. Queria fazer uma provocação, vocês estão vendo aí o painel, já viram que tem aqui o número de empresas abertas por ano, tem pelo tamanho, tem pela região, tem o mapa, tem a lista completa. Quais são as perguntas que vocês gostariam que fossem respondidas por essa natureza de estudo? Porque certamente aqui não estão todas as respostas. Já posso fazer um spoiler, cadê as empresas que fecharam por ano? Não está aqui, podia estar. Quais mais? E aí eu queria fazer uma dinâmica muito simples, vocês certamente já usaram alguma vez na vida, volto aqui para o meu material. Vocês já usaram essa ferramenta, chama MindMinter, né? Ou Mind, se preferirem.
escaneia o QR Code, vai aparecer uma pequena caixinha de texto. Eu queria que vocês escrevessem nessa caixinha de texto sugestões. O que falta? Eu queria pensar de forma coletiva para a gente... Qual é a próxima versão que a gente vai lançar desse painel? O que ela pode dar de riqueza de informação para nos ajudar? Algumas coisas são mais triviais, só fazer um recorte pelo dado que a gente já tem. Algumas coisas talvez sejam mais complexas, mas não, como um bom brainstorm, não se preocupem em botar os don'ts, se preocupem em falar dos interesses, dos desejos. As restrições a gente vê depois, prioriza em função do que é mais rápido, do que é menos rápido, mas quais são as ideias? Queria ouvir de vocês. 18 respostas? Não. 18 pessoas já conectaram, ninguém mandou. Vamos ver o que aparece de bom aí. Pra gente depois discutir aí o que é prioritário. Tem 18 pessoas conectadas. Se quiser, tá aqui o código também, quem não conseguiu conectar. Em quanto tempo vocês conseguiram estruturar essas informações? Cara, esse estudo, na verdade, ele convergiu de outros estudos. O painel recorte de TIC, ele foi relativamente rápido. Agora, os robôs para coletarem dados da Receita Federal, ele já é um processo de 1 ano, mais ou menos, que a gente vem fazendo. Aí depende da lógica de análise, tá? Mas o da Receita é o mais complexo, porque a gente está recolhendo o país inteiro. Eu até conectei aqui que eu estava filtrando. A gente consegue fazer o download dessas informações ou filtrar uma determinada localidade? Filtrar com certeza, se você for pelo mapa, você vai colocando. Mas eu fiz isso, por exemplo, eu botei Petrópolis, filtrei Petrópolis, mas, por exemplo, as empresas de baixa razão social não mudou. Talvez a lista embaixo não esteja atualizada. Então esse é o tipo de sugestão que é muito bem-vinda. Você vai fazer um filtro que a gente não fez, falar, pô, esse filtro não está relacionando com o outro, seria legal para eu ter a lista. Então essa já está anotada, pode ficar tranquilo, mas bota nas sugestões. Pô, bota, porque acho que a ideia é essa, gente. A gente preparou essa primeira versão, mas obviamente não olhou com a lupa de quem conhece as regiões, de quem tem o interesse no dado para outras perspectivas. Então é um trabalho em andamento, provocado aí muito bem pela TI Rio, pelo Alberto, para que a gente possa estudar. Acho que aqui é uma grande ferramenta de estudo e monitoramento, né? Por favor. Quando a gente faz análise por micro-região ou por micro-região do Estado, a nossa região, que é a Baixada Fluminense, ela fica englobada dentro da região metropolitana. Quando vocês fizerem cortes especificamente para... Fica como pedido, né? Quando vocês fizerem cortes especificamente para regiões, claro, estamos na região metropolitana, mas acho que seria muito importante dar visibilidade à potência do setor que tivesse um corte para a Baixada Fluminense. Sua sugestão é agregar? Não, minha sugestão é ter o metropolitano, mas também tem o Baixada Fluminense. Sim, boa. Boa sugestão, fazer agrupamento. Porque a Baixada está sempre na região metropolitana e o Rio acaba levando todo mundo junto. E na verdade acho que o trabalho que a TI tem provocado é criar regionais nesses recortes. Ser regional, né? Mas isso não aparece publicamente nos dados, né, de organização do Estado. Filiais e matrizes, legal. Estatísticas por faturamento. Faturamento é um problema porque os dados da Receita de faturamento eles são mais sigilosos, a gente não pode divulgar. Então tem umas questões, mas é sempre uma curiosidade importante. Né? Isso é uma coisa interessante, quando a gente monta aí rodadas de negócio, as empresas procuram, né, para fazer uma rodada, procuram determinadas competências nas empresas. Então, eu quero saber, o Sebrae há pouco tempo fez uma rodada na região lá de Porto Redonda, Porto Real e tal, e levou várias empresas automobilísticas e estavam procurando softwares específicos para tais áreas. Se o mapeamento pudesse ter isso de uma forma um pouco mais medida, mesmo que seja macro, mas facilitaria na hora de fazer a rodada as empresas. E as vocações regionais. O que aquele cara faz? Ela faz um software. Quem tem software para, sei lá, indústria automobilística? Esse é o mais complexo porque a gente tem que gerar dado primário, né? Você não tem dado para fazer um estudo com dados secundários, que já existem, construir dado. Mas é muito legal. Pode. Exato. Só para pegar um gancho que já lhe passa a palavra, uma maneira de recortar não é tão específica, mas aqui pediram filtro para o hardware e software. A gente consegue pela natureza de tipo de serviço que ela está habilitada a fazer. Então, empresa que não pode fornecer equipamento, certamente não tem hardware. Empresa que não está habilitada a fazer serviço, certamente não desenvolve software. Ou específica de licenciamento, então é revenda, distribuidora. Esse corte é um corte mais fácil de fazer. Mas passando a palavra aqui, desculpa. Além da questão do CAGED, além da questão do CNAE, que você vai fazer o corte para os CNAEs, seria interessante ter algum quadro com o CAGED para entender qual é a qualidade da contratação das empresas de TI.
Ou seja, se esse escopo pudesse ser feito com um CAGED, entender a contratação, né, das empresas, dos contratos, acho que seria... Você acha que todos são registrados na... Tem muita PJ, vai ter muita PJ, mas tem outras empresas que contratam. Então eu acho que é pequeno e talvez até como estímulo, até como uma ação para estimular, né, para planejar ações no Estado para que estimule a contratação de empregados. Entende, né? Mas aí, deixa eu até aproveitar aqui para falar de uma outra ação que a gente tem, que é a pesquisa de RH, sim. que está para ser lançada a versão 2026 dela agora. O que acontece, gente? A pesquisa de RH, ela tem amplitude do Estado e ela tem uma visão não só das empresas de TI, mas qualquer empresa que tenha equipe de TI. Sim. Tá? O pessoal responder aquilo ali, e é dado absolutamente anônimo, que fica agrupado ali dentro. E a gente consegue ter essas visões. Entendi. Mas o desafio que o TI enfrenta todos os anos, e aí que depois é que a gente até joga aqui para a PUC digerir e poder ter uma visão analítica de tudo, é o seguinte, a gente precisa que as empresas respondam. A gente precisa que não só a capital responda, que é o nosso grande massa de dados da Desenho, mas que as empresas regionais respondam. Por quê? Porque aí a gente consegue fazer comparativos regionais, a gente consegue ter perfis regionais, a gente consegue ter uma série de informações. E aí eu quero também fazer uma menção mega honrosa aqui para Três Rios, que na última pesquisa, a pesquisa de 2025, Três Rios foi o segundo polo aí que mais respondeu no Rio de Janeiro. Por quê? Foi uma articulação da regional lá, capitaneada pelo João Paulo, de fazer a turma de, olha só, isso é todo dia. Gente, responde. Aquilo ali volta como benefício para você. Volta com benefício. E quando a gente... E a pesquisa de RH, eu acho que ela é tão importante, é um projeto tão bacana, porque a gente não gera simplesmente dados estatísticos e dados frios. Dados estatísticos eu tenho agora, então olha ali, mas o que isso daí está significando? A gente pega esses dados, esse volume de dados, né, joga para a PUC, para os nossos especialistas, e eles dão uma visão daquilo ali. Olha só, gente, o que está acontecendo aqui é isso, isso e isso. Às vezes é uma visão completamente diferente da impressão que a gente tem de mercado, né? Aí auxilia a criar políticas de retenção, auxilia a criar políticas de formação para o futuro, auxilia a você verificar onde está tendo gap de profissional, para você, inclusive, provocar a academia, provocar o poder público. Então, assim, fica aqui esse registro, esse apelo, para quando a gente soltar a pesquisa de RH, que incentivem as empresas a participar. E a gente faz um corte das empresas de TI, das empresas, vamos dizer assim, não TI, né? Que a gente faz uma comparação entre elas. Né? Porque o profissional, a equipe de TI de uma empresa que não é diretamente de TI, é tão importante para o nosso mercado quanto o cara que está aqui. Então a gente tem que ver o que está acontecendo nessas empresas, o que está acontecendo nessas outras de cá, para poder ter uma visão completa do mercado e criar as ações necessárias. Então, aproveitando aqui o ensejo, eu faço esse apelo para, na hora que a gente soltar, a nossa diretora que cuida aí da pesquisa hoje não pôde vir, que é a Silvia, mas já ela vai estar soltando isso e a gente vai estar divulgando. Precisa realmente, fica um bom tempo aberto a nossa pesquisa para todo mundo participar e responder. Isso é fundamental. Não, professor, alguém botou ali sobre a quantidade de funcionários, né? Uma sugestão. Mas o que a gente precisava também entender é o seguinte: nesses 130 mil registros que tem aí, o que seria PJ e MEI? A gente conseguiria separar isso? Já tem o filtro, tem de micro, a gente pode tentar cortar. Porque assim, agora uma pergunta mais estratégica, né? É interessante a gente divulgar 130 mil ou um número menor? Porque se tiver muito PJ, esse número vai estar realmente não correspondendo com a realidade do que a gente quer propor, que é uma atividade empresarial. Mas veja bem, tá? Concordo com você, mascara um pouco. Mas isso daí é uma coisa que acontece
Brasil afora. Né? Se a gente pegar esse mesmo recorte aqui e olhar em São Paulo, a gente não vai ter nada muito diferente disso não. Tá um número muito maior. Em números absolutos, certamente. Agora, o que acontece? Lembra também que, no final das contas, uma PJ, ela é uma empresa. Ela tem todas as obrigações, sabe, assim, para criar aqui o comparativo, que a Overdata tem. Entendeu? Que é a maior aqui do Rio de Janeiro. Temos o case recente do cara com uma empresa, mas sei lá quantos agentes de IA que está fazendo uma fortuna. Então... exatamente. Então, assim, é importante, e às vezes a PJ, a gente tem aquela visão, não, a PJ é aquele cara que está trabalhando lá na empresa, não sei o quê, é funcionário, mas às vezes é o cara que está ali numa, em duas, em três empresas, fazendo uma articulação, gerando negócio. Então, assim, precisa entender que precisa estar separado ali. Exatamente. Mas são importantes. Mas trazer o número de funcionários é possível. Só pegar a carona, talvez para mim isso é importante, mas mais importante ainda é essa segmentação do faturamento. Eu sei que faturamento pela faixa é mais fácil, questão de sigilo de dados. LGPD, provavelmente, tal, mas muitas ferramentas de Bureau e Big Data usam por faixa. Então, onde é que eu quero chegar? Se a gente conseguisse pelo menos do simples para baixo, a gente sabe, mais 130 mil, tantas faturas até 4 mil. Não, assim, a questão do faturamento... Bota pra mim, que eu me ajudo. Eu já fico com a memória de todas as ideias boas aí. Tô adorando essas ideias. A questão do faturamento, só para vocês entenderem o seguinte, é como o Rafael falou, você não consegue individualizar faturamento, porque aí entra muito na particularidade de cada empresa, mas você consegue olhar esse dado combinado, né? Então, por faixa, você consegue mudar. Se você pegar um meio, vai ter um limite. Exatamente. Já tem ali, de certa forma, pequena, micro, você já sabe qual é o teto de faturamento. Já tem. Se você já pegar um mês, já vai nas formas que você Acho que muitas ideias boas, compromisso que a gente fica, não deixa de botar mais ideias, porque a gente vai usar essa memória aqui para depois digerir com os times. Como eu comentei, tem coisas que são mais fáceis, porque é só um tratamento de uma base que já está aqui. Tem coisas que dá um pouquinho mais de esforço em capturar bases novas, mas são bases novas fáceis de serem capturadas. Então, exemplo do número de funcionários, tem algumas bases com quantidade de pessoas por empresa, é mais fácil ter uma visão. Mas se já me perguntar, mas quem é o profissional de TI? Talvez eu não tenha essa informação para a gente fazer o recorte. Então, a gente aos pouquinhos vai tentando manter vivo esses estudos, né? Acho que essa é a proposta. Mas essa era a proposta, apresentar para vocês a ferramenta, pegar essas primeiras impressões, primeiras sugestões, mas entendam que estamos de portas abertas, a PUC está cada vez mais dedicada e olhando com mais atenção ao nosso interior, às nossas pequenas, médias empresas, para que a gente possa gerar aí diferencial para o nosso estado, diferencial para a nossa sociedade, e aí contar com a TI Rio aí, com o Alberto, aí, um amigo que ajuda a gente a encontrar esses caminhos para que esse diálogo flua e a gente possa fazer esse desejo de todo mundo, não ficar só no desejo, se tornar em questões concretas como essa ferramenta que a gente tem o prazer de lançar hoje, né, Alberto? É isso mesmo, gente. Então, assim, é fundamental a participação de vocês. Não pode ser... os próximos passos não podem ser uma regulação simplesmente do Alberto, ou da diretoria, ou da PUC, tem que ser uma coisa, essa construção coletiva, da gente ver o que a turma está precisando, está querendo, está almejando, para a gente poder construir e estar entregando informações para vocês. Esse é o nosso objetivo, se tornar realmente uma fonte, uma origem de informações estratégicas aqui para o nosso estado. A gente tem um desejo aqui com a PUC de estar criando aí um caderno de índices periódico, de estar mostrando o que está acontecendo. Alberto não para, né? Não para. Está sendo gravado, então já falo logo que a gente tem que fazer. Por investimento público. E isso daí é uma coisa que para a gente está vendo assim, periodicamente. Bom, a gente tem aqui um índice enorme de empresas sendo criadas e empresas sendo fechadas. Como é que é esse gap? Assim, coisas que para a gente é muito importante. E aí realmente a gente começa a entender o que está acontecendo no estado como um todo. Mas no mais, só parabenizar a gestão e toda a diretoria da TI Rio aí por esses esforços de manter essa conexão. Um prazer para a PUC poder fazer essa conexão que a gente deseja tanto
acontecer, mas não acontecer uma vez por ano, não acontecer recorrentemente. É evento que a gente tem feito junto, é pesquisa, então isso é muito rico, a gente fazer esse movimento acontecer. E acho que dele sai muita coisa boa, a gente tem a esperança de que cada um aqui presente seja um portador dessa disseminação dessas possibilidades que a gente trouxe hoje, né? Vamos olhar para a FINEP, fala com um colega que não pôde vir, provoca, acho que tem muitas oportunidades, mas não pode deixar essas oportunidades passarem, porque a gente tem que aproveitar. Então, portas abertas aí, canais abertos, o Bloá sabe articular e ser como ninguém, para que a gente possa continuar evoluindo e compreendendo, né? E monitorando. Acho que essa é a ideia, né? Gente, obrigado por terem vindo à PUC. Você já possui um e-commerce e deseja aumentar seu faturamento? Conheça a Simples Inovação, especialista em evolução de e-commerce, full commerce e gestão de anúncio. Revolucione seu e-commerce e aumente seus resultados. Acesse simplesinovação.com e alavanque as vendas do seu e-commerce. Para tudo que você quer ser, seja Senac. São diversos cursos em vários níveis, com uma formação prática e reconhecida para todo tipo de jornada. Seja para quem quer começar na vida profissional, começar a empreender, quer crescer na carreira ou mesmo se reinventar. Escolha o seu curso e comece agora. Senac, para ser o que você quer ser. O Brasil possui uma encantadora produção de vinhos que merece ser descoberta. Pensando nisso, fomos até a Serra Gaúcha com o propósito de explorar novas vinícolas e criar rótulos próprios em edições limitadas, sempre pensando na importante relação preço-qualidade. Convidamos você a se juntar a nós nesta jornada e desfrutar do melhor dos vinhos nacionais. Entregamos em todo o Brasil. Confira nosso site. Dê flores a quem você ama e ninguém entende mais de flores que o Álvaro e o Alvinho da Camélia. Ligue ou peça pelo zap 999011110. Alvinho da Camélia, dando continuidade ao trabalho do pai, o grande Álvaro da Camélia, Florindo, Rio de Janeiro. Flores, presente que agrada sempre. Ligue ou chame pelo zap 999011110. Visite o nosso site alvinhodacamelia.com.br. Entregamos no Brasil e no exterior. Quem dá flores, colhe sorrisos.